Acho que eu quero marcar mais o meu olho. Na lateral, tu diz? Aqui no cantinho? Acho que mais no contorno. Pedido feito é pedido atendido, então eu comecei preparando a pele da Sara. Fizemos uma preparação de pele um pouco mais oleosa, porque estava extremamente quente no dia. E é sempre o mesmo passo a passo. Um hidratante com um pouquinho de iluminador, hidratante mais potente nas regiões mais secas, já preparo a pálpebra e ilumino a sobrancelha. Com a BT Transitions eu começo a fazer o primeiro esfumado com um pincel bem fofão, e conforme eu vou intensificando a cor, eu vou diminuindo o tamanho do pincel. Apliquei uma sombra champanhe cintilante em praticamente toda a pálpebra dela e uma bem clarinha, bem branquinha no cantinho interno, e já venho com o delineado. E é sempre um passo a passo igual. Carimbo um pouquinho e venho esfumando com um pincel pequenininho, e na sequência já coloco bem na raiz dos cílios pra gente dar um acabamento perfeito na hora dos postiços. Intensifiquei mais um pouquinho o canto externo e depois faço a limpeza abaixo dos olhos pra gente entrar com a base. Assim que eu apliquei a base dela, eu achei um pouco amarelada, mas aos pouquinhos eu fui corrigindo com um pouquinho de lilás, um pouquinho de branco, e aí a gente conseguiu chegar no tom perfeito. Colo os cílios postiços, dou acabamento na pele e já venho com um blush cremoso. Enquanto essa pele tá assentando, eu já prefiro fazer alguns acabamentos dos olhos. Passei a máscara de cílios para unir os naturais aos postiços e intensifiquei um pouquinho aquele champanhe. Apliquei uma outra sombra cintilante com o dedo mesmo e já fiz a parte de baixo dos olhos. A gente usou um lápis escuro e aos poucos eu fui esfumando o lápis, depois selei com sombra, aplico o corretivo para já dar um acabamento super perfeitinho ali abaixo e não ter risco de nada borrado. E com o pincel de esfumar eu venho selando super cautelosamente todos esses pontos menores do rosto e com tendência a mais oleosidade. Com o pincel fofão, selo todo o rosto, uso o mesmo pincel para devolver os contornos, trazer um pouquinho mais de blush, de mais viço, mais iluminador, e um pincel menor para correções mais pontuais, como um contorno mais frio e um blush um pouco mais acetinado. Dou um último acabamento na parte de baixo dos olhos. Eu uso também um trucão com sombra ali para fazer um recorte e aplico um pouquinho de máscara de cílios nos cílios inferiores. Uma correção muito pontual na sobrancelha, ela tem um design bem bonitinho. Corrigi de leve com uma lapiseira, coloquei um pouquinho de máscara para as sobrancelhas e vamos aos finalmente, que são os lábios. É praticamente o mesmo batom que eu tenho feito em todo mundo, que é um contorno com lápis. Esfumo esse lápis nos lábios e aplico um gloss por cima. Fica muito bonito, muito natural e muito mais confortável para cliente. E esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado, e para ver mais resultados como esse é só continuar me seguindo por aqui. Tchau!